Prólogo. Nunca deixaremos de explorar. E o fim de toda nossa exploração será voltar ao ponto de partida e conhecer o lugar pela primeira vez. T.S. Eliot, poeta e dramaturgo. Enquanto existirem pontos obscuros no mapa, haverá pioneiros, aqueles que não têm medo do que está à margem, que se deleitam com o que é indomável, com o desconhecido e com o que ainda não foi descoberto. Esses indivíduos são levados pelo impulso aventureiro de conhecer novos lugares, mapear novos territórios e revelar novas ideias. São inovadores, criadores, visionários, exploradores. Hoje nos encontramos no limiar de mais uma fronteira, e você, leitor, está prestes a entrar nesse mundo desconhecido. Aonde você está indo? O que ainda resta a ser mapeado? Os únicos pontos obscuros estão nas profundezas do oceano e na vastidão do espaço, mas você não vai a nenhum desses lugares. Esta jornada é um pouco diferente, e o território que vamos explorar não se encontra em mapa nenhum. Você não é um estranho nessa terra. Na verdade, viaja para lá todas as noites, quer se dê conta disso, quer não. Deixa para trás o mundo familiar e visita esse lugar, que tem suas próprias regras, seus costumes, suas leis e seus habitantes. Você pode cruzar essa fronteira como se caminhasse por uma floresta. Lá, pode aprender, descobrir, se curar e despertar para outras realidades. Talvez você já saiba do que estamos falando, sonhos. O objetivo deste livro é ajudá-lo a explorar a arte dos sonhos lúcidos. Vamos explicar como funciona essa técnica e como você pode usá-la para desbravar seu subconsciente e se tornar um onironauta, um navegador dos sonhos. Ter sonhos lúcidos significa ser capaz de saber que aquilo é um sonho enquanto está sonhando. Alguém que domina essa habilidade pode dormir e acordar dentro do próprio sonho. Com essa consciência única, você consegue se comportar como alguém que está acordado, exercendo o livre-arbítrio, a imaginação e a memória do estado de vigília. Ao alcançar a lucidez, você pode explorar e até mudar os elementos do seu sonho. Se você fosse desbravar a Amazônia, precisaria de um guia para lhe dizer que plantas comer, como andar pelo território e de que maneira lidar com os nativos. Considere este livro seu guia para o mundo dos sonhos, um mapa para navegar em seu subconsciente. Se você acabou de ser apresentado aos sonhos lúcidos, a ideia de explorar seu subconsciente pode parecer louca ou ameaçadora. Mas não se preocupe, escolhemos as melhores técnicas, as aperfeiçoamos e depois as reduzimos às formas mais simples. Se você já os vivenciou, este guia vai ajudá-lo a dominar essa habilidade e a viajar para além do que julgava possível. Você vai aprender. 1. Como se reconectar com seus sonhos. 2. Como ter um sonho lúcido. 3. O que fazer ao alcançar a lucidez. Este livro oferece muitas dicas passo a passo, histórias do mundo dos sonhos e ideias maravilhosamente enlouquecedoras. Com base em nossa experiência de uma década com sonhos lúcidos e em experiências da vida real de outros sonhadores lúcidos, escritores e cientistas, procuramos trazer relatos do mundo dos sonhos e registrar as situações que testemunhamos e vivenciamos em primeira mão. Ao contrário de outros guias, este livro deve ser lido do começo ao fim. Informações do primeiro capítulo serão usadas no segundo, dicas do segundo aparecerão no terceiro, e assim por diante. Portanto, contenha a ansiedade e não pule o texto. Antes de embarcar nesta jornada interior, lembre-se de algo importante: sonhar é uma habilidade que pode ser aperfeiçoada com prática e foco. Mas não chega a ser uma novidade, já que você sonha todas as noites, quer se lembre ou não. Pronto para começar? Aqui está nossa primeira lição. Essa bússola que está aí em cima aparecerá muitas vezes no livro. Tente isto: toda vez que vir uma bússola, faça a si mesmo a seguinte pergunta: estou sonhando neste exato momento? Olhe ao redor e tente responder. Pode parecer ridículo duvidar da realidade, é claro que você está acordado, afinal, está lendo este livro. Mas, por motivos que você logo conhecerá, essa checagem de realidade é o primeiro passo para acordar nos sonhos. Se você for capaz de dominar essa técnica, não encontrará problemas para ter sonhos lúcidos. Então, faça uma pausa agora e pergunte a si mesmo, ainda que soe aparentemente bizarro: será que eu estou sonhando? Parte 1. Começando a jornada. Uma nova descoberta. 12 de abril de 1975.
Departamento de Psicologia da Universidade de Hull, na Inglaterra. O pesquisador Keith Earney tenta desesperadamente se manter acordado. Ele está sentado, sozinho, monitorando um homem chamado Alan Worsley, que dorme profundamente. Earney observa o monótono vai-vem da linha no papel da máquina de polissonografia. Worsley está dormindo como qualquer outra pessoa, olhos fechados, o peito subindo e descendo com a respiração. São quase 8 horas. Até o momento, esta calma manhã de domingo não tem nada de extraordinário, mas algo incrível está prestes a acontecer. Neste exato momento, os dois cientistas tentam descobrir algo que vai mudar a história. Querem provar cientificamente uma habilidade esotérica que os humanos conhecem há séculos, a capacidade de ter consciência dentro dos sonhos. Entretanto, no caminho dessa suposta descoberta revolucionária, há um obstáculo. Como uma afirmação tão estranha e ridícula pode ser provada? Worsley já havia experimentado vários sonhos lúcidos antes e não terá dificuldade em ficar consciente dentro de seu próprio sonho. Mas como ele pode provar que está lúcido? Não há como levar uma câmera fotográfica para o mundo dos sonhos. Para provar essa habilidade, os pesquisadores precisam encontrar um modo de se comunicar, enquanto sonham, com aqueles que estão acordados, uma espécie de linha telefônica pela qual Worsley pode ligar para Earney e lhe contar que está sonhando. Como esse feito nunca foi realizado pela ciência moderna, nenhum dos dois tem embasamento histórico para descobrir o que devem fazer. Estão por conta própria, navegando pelos limites não mapeados da ciência. Felizmente, Earney e Worsley têm uma ideia. No sonho, entrei em casa à noite. Apertei o interruptor para ligar as luzes da cozinha. A luz não acendeu, um problema comum nos meus sonhos. Isso me levou a me perguntar se eu estava sonhando ou não. Obtive a resposta de imediato. Entrei em casa, agora plenamente consciente de que estava sonhando. Encontrei meu irmão. Lembrei que meu objetivo naquela noite era interagir mais com os personagens dos meus sonhos. Richard V.W. Os poucos fatos científicos básicos os ajudaram a desenvolver uma teoria inteligente. Como se sabe, enquanto nossa mente permanece ativa durante os sonhos, nosso corpo físico fica desligado, paralisado enquanto nos aventuramos pela terra de Morfeu. Os neurônios motores param de receber estímulo e os músculos ficam dormentes. Este é um estado normal, conhecido como atonia do sono. Felizmente, há duas partes do corpo que não são afetadas: o diafragma, que possibilita a respiração, e os olhos. Naquele dia, nossos ambiciosos cientistas chegaram ao laboratório com uma hipótese: se Worsley movimentasse os olhos no mundo dos sonhos, os olhos físicos de seu corpo dormente repetiriam o mesmo movimento. Os olhos seriam a tal linha telefônica, um modo de comunicação entre esses dois mundos. Estou em um prédio residencial alto, com janelas de vidro. Um vilão me provoca do lado de fora. Ele está voando em uma espécie de skate. Percebo o absurdo da situação e me dou conta de que estou sonhando. Estou sonhando, penso com meus botões e pulo do prédio vestindo apenas um calção de banho. Voo em direção a ele, tentando pegá-lo. Ele é muito mais rápido que eu, mas consigo imitar seus movimentos e me mantenho próximo. Perseguimos um ao outro, girando em meio aos edifícios. Consigo prever seus movimentos, como se fossemos dois pássaros. Abaixo a cabeça e voo em linha reta, deixando de segui-lo. Consigo agarrá-lo. Segurando a parte de trás de seu skate voador, eu o jogo longe no ar. Não estou certo do que acontece com ele depois. Eu acordo. Miguel H. Às 8h07, Worsley se encontra em um sonho, consciente de que está sonhando e de que seu corpo físico adormeceu no mundo desperto. Ele então executa os movimentos com os olhos que havia combinado antes, da esquerda para a direita, 8 vezes, para sinalizar ao laboratório que tem consciência de que está sonhando. Os sinais vinham de outro mundo, do mundo dos sonhos, escreveu Earney, e ficamos tão entusiasmados que parecia que vinham de outro sistema solar. A leitura do eletroencefalograma que mapeava a atividade cerebral de Worsley confirmou: ele estava dormindo, mas ainda assim permanecia consciente o bastante para enviar sinais ao laboratório. Ele estava tendo um sonho lúcido. 3 anos depois, um homem chamado Stephen LaBerge conduziria um experimento semelhante na Universidade Stanford.
Sem qualquer conhecimento das descobertas de Arne, LaBerge concluiria sua dissertação de doutorado tentando provar a mesma coisa: ter sonhos conscientes não era uma bobagem, mas uma experiência real e comprovável. Usando a mesma técnica de sinalização com os olhos, o experimento de LaBerge também foi bem-sucedido. Para confirmar sua descoberta, outros testes foram conduzidos e a notícia se espalhou. Agora existia evidência científica daquilo que os antigos nos diziam há séculos: podemos, sim, estar conscientes nos nossos sonhos. Alcançando a consciência. Antes de falar das sutilezas das aventuras nos sonhos, vamos voltar um pouco e responder à pergunta óbvia: o que exatamente é um sonho lúcido? Um sonho lúcido é aquele no qual você tem consciência de estar sonhando, o que não deve ser confundido com um sonho muito vívido. Trata-se de perceber, no momento presente, que você está sonhando, uma súbita epifania interior: ei, espere um momento. Estou sonhando. Você pode estar em um local normalmente impossível: puxa, como eu vim parar no Havaí? Ou talvez depare com algo absurdo: o quê? Um avestruz dirigindo um carro? Talvez seu gatilho tenha relação com seu passado: epa! Não estou mais na faculdade. Isto só pode ser um sonho. Os sonhos lúcidos costumam ser desencadeados por alguma espécie de inconsistência, algo que de repente faz com que o sonhador pare e questione sua realidade. Onironáutica. O termo onironauta deriva de duas palavras gregas: oneira, sonhos, e nautis, marinheiro. Um onironauta é alguém que aprendeu a viajar conscientemente pelo mundo dos sonhos, explorando esse território com alto grau de clareza e consciência. Ao levantar da cama, fiz uma checagem da realidade, conferi as horas no meu relógio digital, desviei os olhos e tornei a olhar. Mesmo que os números no mostrador tenham mudado, eu ainda não estava convencido de que se tratava de um sonho, porque tudo era muito vívido e real, bem S. A partir do momento em que alcançar a lucidez no sonho, você vai se lembrar de toda a sua vida e poderá pensar logicamente, tomar decisões e explorar a paisagem onírica da mesma forma que faria com o mundo físico. Também terá influência direta sobre o mundo dos sonhos e seu conteúdo. Enquanto em um sonho comum você reagiria às cegas, incapaz de refletir sobre a situação em que se encontra, com a lucidez você tem as rédeas nas mãos, sua mente está desperta o bastante para dar as cartas. Converse com algum personagem, voe sobre uma cadeia de montanhas, respire embaixo d'água, atravesse paredes. Esses são apenas alguns exemplos do que pode fazer. Ao deixar o confinamento do corpo físico, você será livre para viajar grandes distâncias, mover-se numa velocidade incrível ou mesmo transcender o tempo como o conhecemos. Os primeiros sonhos lúcidos de que me lembro aconteceram quando eu tinha uns 12 anos. Eles quase sempre começavam comigo na escola, andando pelos corredores. Mesmo que tudo parecesse igual à vida real, eu acabava sentindo que algo estava fora do lugar e que aquele mundo podia não ser real. Então desenvolvi uma estratégia para testar se estava sonhando ou não. Eu intencionalmente encontrava um banheiro e olhava dentro da privada. Assim que via meu reflexo, sabia que estava sonhando e passava a interagir com o sonho com plena consciência. Will B. Ao perceber que não está separado do mundo interior de seus sonhos, você pode mover, dar forma e mesmo criar objetos do nada. Tudo ao seu redor assume uma relação íntima com você, o mundo em torno é você. Pode parecer exagero, mas não é. As sensações de tato, olfato, visão, paladar e audição parecerão tão vivas no sonho quanto na vida desperta. Se você viu o filme Matrix, tem uma boa ideia de como é esse mundo, um lugar que parece real, mas é apenas uma projeção da mente. No filme, o personagem Morpheus define a realidade. Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Só que, ao contrário de Matrix, os sonhos lúcidos não são ficção científica. Eu me pego voando e percebo que devo estar sonhando. Já lúcida, desacelero meu voo e observo o cenário à minha frente. É a mais bela visão que já tive e parece capturar tudo num raio de muitos quilômetros. Colinas gramadas e árvores sempre verdes preenchem o solo abaixo de mim. O céu, ó, o céu! Está pintado com os mais incríveis tons de laranja e rosa que já testemunhei. O sol à distância parece se pôr, as nuvens em seus matizes vibrantes. Sou levada às lágrimas com a pura beleza daquilo.
Fico de costas durante o voo e fecho os olhos, e acordo, Raquel T. Imagine ficar livre de seu corpo físico, deixando para trás coisas bobas como a gravidade. Imagine-se voando, sentindo o ar tocando seu rosto, a falta de gravidade, a quebra de todas as leis newtonianas. Imagine-se vendo e conversando com os habitantes do seu sonho, que lhe dão insights e lhe trazem conhecimentos valiosos sobre a sua vida. Você tem a chance de encontrar, escondida nesse lugar, a sabedoria que pode mudar a sua realidade. Qualquer um pode fazer. Quando pequenos aprendemos que podemos fazer qualquer coisa. Depois, ao crescer, essas palavras começam a perder credibilidade. Nem todo mundo consegue manter o mesmo ritmo. Felizmente, qualquer um pode ter um sonho lúcido. Não se trata de uma capacidade a ser adquirida, é algo inato. Na verdade, estudos mostram que a maioria das pessoas pode se orgulhar de já ter tido ao menos um sonho lúcido na vida. Um estudo feito em 1998 com 1.000 cidadãos austríacos médios relatou que 26% dos participantes tiveram pelo menos um sonho desse tipo. Quando a mesma pergunta foi feita a 439 estudantes alemães, 82% responderam que já haviam vivenciado um sonho lúcido, enquanto impressionantes 10% relataram que passam por isso de 2 a 3 vezes por mês. Sem qualquer treinamento, esses cidadãos médios testemunharam o estado natural de um sonho consciente. O mesmo estudo alemão concluiu que a personalidade não é um fator determinante. Você pode alcançar a lucidez sendo de direita ou de esquerda, extrovertido ou introvertido. Tudo de que você precisa para dar o salto do sonho comum para o lúcido é reconhecer o estado onírico. Essa percepção pode surgir de muitas maneiras, mas também ser induzida com o auxílio de algumas técnicas simples. Você não precisa de drogas nem de equipamentos especiais para iniciar sua jornada pioneira, você já tem tudo de que necessita: um cérebro, um tanto de paciência e algum tempo livre. Vamos lhe ensiná-lo a liberar esse potencial latente. Os benefícios dos sonhos lúcidos. Nunca me senti tão bem, com a mente tão clara, tão divinamente poderoso, tão inexprimivelmente livre. A sensação era estranha, estava além das palavras, mas durou apenas poucos momentos, e eu acordei. Oliver Fox, escritor e explorador de sonhos. Do início do século XX. O sonho lúcido é uma experiência que vai além das palavras. As tentativas de descrevê-lo com frequência fracassam. Há as aventuras emocionantes de voar e ter superpoderes. Depois de experimentar alguns, muitas pessoas passam por uma alteração drástica em sua maneira de enxergar a vida, percebem que há muito mais na realidade do que conseguem ver. Algumas até deixam de ter medo da morte e outras relatam que os sonhos lúcidos foram as experiências mais ricas que já tiveram na vida. Aventura e fantasia. Indiana Jones. Muitas pessoas começam a ter sonhos lúcidos porque buscam aventura e foram seduzidas pela ideia de realizar o impossível. Voar e fazer sexo parecem ser as primeiras atividades do sonhador lúcido novato. O diretor de cinema Michel Gondry contou ao jornal The Guardian o que faz quando alcança a lucidez nos sonhos: eu acabo fazendo sexo com a primeira garota que encontro. Como as leis da física e as fronteiras sociais não se apresentam igualmente no mundo dos sonhos, a lucidez oferece o playground perfeito para que suas fantasias corram soltas. Pule montanhas, encontre criaturas mágicas, bata um papo com algum ídolo morto, encolha e veja o mundo da perspectiva de uma formiga, faça um piquenique no teto de uma locomotiva. Por que não? 2. Encarando os pesadelos. Para alguns, os pesadelos são um verdadeiro problema. Surpreendidas por seus medos à noite, muitas pessoas esquecem completamente dos sonhos ruins que tiveram, numa espécie de mecanismo de defesa. Mas, ao alcançar a lucidez em um pesadelo, você não apenas pode mudar a trama da história apavorante que seu subconsciente construiu, como também tem a chance de se curar e encontrar a fonte do que o atormenta. Então, aproveite essa oportunidade. Encare seus monstros e neutralize seus pesadelos, em vez de fugir deles. 3. Criatividade e inspiração. Os sonhos são o país das maravilhas das pessoas criativas. Ao se tornar consciente em seus sonhos, você pode explorar fontes incríveis de conhecimento e inspiração. Se estiver escrevendo um livro, converse diretamente com os personagens principais. Peça a Einstein que lhe explique a teoria da relatividade, componha uma música, escreva um discurso.
Se você acredita que o mundo dos sonhos é criado pelo subconsciente, então esse é o local ideal para dar asas à criatividade. Livre das limitações, você pode criar praticamente tudo o que quiser. 4. Resolução de problemas. Os sonhos lúcidos podem ser usados como um campo de testes, uma forma de experimentar novas habilidades. Imagine fazer aquela apresentação importante primeiro para as pessoas em seu sonho, onde você se sente relaxado e no controle. Se pratica esportes, imagine ganhar aquela corrida, marcar aquele gol, bater aquele recorde antes de tudo isso acontecer no mundo físico. Precisa resolver algum problema? Procure conselhos e orientações em seu sonho. Essa é uma prática ancestral e uma ótima forma de encontrar soluções para suas questões do dia a dia. Antes de ir para a cama, desejei sonhar que estava lutando boxe. Então sonhei que estava indo para um campeonato num conjunto habitacional. Ao chegar lá, disseram que não havia ninguém na minha categoria de peso com quem eu pudesse lutar. Que eu ando estava indo embora, percebi que aquele era o sonho que eu queria ter, e isso me fez ficar lúcido. Voltei e falei para alguém achar um adversário, e eles trouxeram um sujeito com quem eu podia lutar. Começamos a boxear no ringue e parecia real, sentia meus pulmões inchando, meu coração batendo mais rápido, meus músculos se retesando ao desferir socos e a dor quando recebia os golpes. Era possível controlar o nível de habilidade do meu oponente, para que a luta não ficasse difícil demais para mim. Era como se estivesse treinando na vida real. A única diferença é que meu nariz não estava sangrando, embora eu tivesse essa sensação. Kylie. 5. Cura. Os males físicos às vezes podem ser o resultado de um desequilíbrio emocional ou espiritual. A cura pelos sonhos existe há milênios e seus primeiros relatos remontam ao Egito Antigo. Está doente, tem um osso quebrado, depressão, coração partido? Em um sonho lúcido, você pode se curar em muitos aspectos e se tornar mais feliz e saudável. 6. Autoconhecimento. Os sonhos costumam funcionar como um espelho, apresentando um reflexo de quem você é. Ao ficar desperto em seu subconsciente, você se torna capaz de explorar e aprofundar a conexão com seu mundo interior. Quem é você? O que quer? O sonho lúcido pode ser uma ferramenta prática em sua busca por significado, um modo de entrar em contato com seu eu mais profundo. Fiquei surpreso quando aprendi a ter lucidez em meus sonhos. Tudo parecia tão real. No início eu apenas andava e pegava os objetos dos sonhos. Fiquei impressionado. Como eram viscerais as sensações táteis. As coisas eram direitinho como no mundo desperto. Que eu ando caminhava, sentia o peso do meu corpo e minhas roupas roçando nele. Tinha a sensação do peso e da textura das coisas que tocava e podia sentir o aroma de uma flor e o calor do sol. Como minha mente podia estar criando tudo aquilo? Thomas P. Considerados acontecimentos místicos nos tempos antigos, hoje os sonhos lúcidos deixaram os círculos do ocultismo. Um artigo de 2007 do jornal The New York Times comentava que a prática esotérica, reconhecida no Ocidente pelo menos desde 1867, parece estar prestes a se tornar muito mais conhecida agora. Os sonhos lúcidos têm sido mencionados no campo científico e aparecido em filmes e programas de TV como uma habilidade que qualquer um pode desenvolver e uma atividade que milhares já praticam. Nunca foi tão fácil aprender a ter sonhos lúcidos. Talvez você alcance a lucidez em seus sonhos hoje à noite, espontaneamente ou com o auxílio das técnicas descritas nos capítulos a seguir. Talvez demore um dia, uma semana ou um mês, não importa. No final do livro, você vai saber como é estar consciente depois que fechar os olhos. O que são os sonhos? Se o sonho é uma tradução da vida desperta, a vida desperta também é uma tradução do sonho. René Magritte, pintor e amante de chapéus cocô e maçãs verdes. Todas as noites, sob o véu do sono, com os olhos fechados e o mundo exterior esquecido, surge um novo mundo, diferente mas familiar. Poderoso, absurdo, misterioso, assustador, belo, perigoso, realista, surpreendente, é quase impossível descrever os sonhos e a forma como eles nos fazem sentir. Antes de alcançar a lucidez onírica, você precisa entender a natureza dos sonhos. O que realmente sabemos sobre eles? Um sonhador criativo. Certa vez Paul McCartney acordou com a melodia de Yesterday na cabeça.
Eu gostei muito da melodia, disse ele, mas, como eu tinha sonhado com ela, não conseguia acreditar que a havia escrito. Eu pensei, não, eu nunca escrevi nada assim antes. Mas a canção estava ali e era uma coisa mágica. Outro clássico dos Beatles também foi inspirado por um sonho. McCartney descreve a experiência. Uma noite, durante uma época muito difícil da minha vida, sonhei com a minha mãe, que tinha morrido havia uns 10 anos. E foi muito legal vê-la. Esta é a coisa magnífica nos sonhos, você encontra mesmo aquela pessoa por um segundo. Ela está lá, e parecemos estar fisicamente juntos outra vez. Foi maravilhoso para mim, muito reconfortante. No sonho, ela disse, vai ficar tudo bem. Não tenho certeza se usou as palavras a let it be, a deixe estar, mas essa foi a essência da mensagem. Os sonhos nos fascinam desde o começo dos tempos. Eles sempre fizeram parte da história da humanidade, guiando-nos em quase todos os campos do conhecimento, e foram estudados, venerados e praticados por quase todas as culturas ao longo da história. Nos tempos modernos, os sonhos foram responsáveis por 2 prêmios Nobel, incríveis avanços científicos, invenções inestimáveis, romances, obras de arte e muitas outras descobertas. Elias Howe sonhou que era atacado por canibais. Ele reparou que as lanças tinham buracos perto das pontas afiadas. Howe aplicou o conceito à sua nova invenção, a primeira máquina de costura. Acredita-se que a tabela periódica dos elementos teria ocorrido ao químico russo Dmitry Mendeleev durante um sonho. Abraham Lincoln, Mark Twain, Mary Shelley e até mesmo Adolf Hitler foram influenciados por seus sonhos e, famoso ou não, eles são uma parte importante da sua vida. Por meio de seu poder e dos conselhos que podemos tirar deles, os sonhos são até hoje um grande mistério. Todo mundo sonha. Você não precisa ler este livro para saber quão emocionantes os sonhos podem ser. Assim como todos os seres humanos que já passaram pela Terra, você também sonha. Todos nós sonhamos. Sonhar une toda a humanidade, escreveu Jack Kerouac. Podemos ser diferentes de várias maneiras, mas, não importam a idade, a raça, a religião, a ocupação, a dieta ou a orientação sexual, todos sonhamos, e todas as noites. Algumas pessoas lamentam o fato de não sonharem. Elas estão equivocadas. O que na verdade estão dizendo é que não se lembram de seus sonhos, e não que não sonham. Na verdade, pesquisadores descobriram que sonhamos cerca de 2 horas por noite. Isso significa que passamos 6 anos da vida sonhando. Talvez você seja uma dessas pessoas que não se lembra dos sonhos. Não se preocupe. Suas aventuras noturnas estão lá. Você apenas tem dificuldade de se lembrar delas quando acorda, e vamos ajudá-lo com isso já. Por que sonhamos? Com certeza deve haver alguma utilidade para essa atividade tão comum. O que são os sonhos, afinal? O que acontece quando dormimos? Para onde vamos? Em nosso mundo ultramoderno, com toda nossa bagagem cultural, nossa compreensão das coisas e nossa inteligência, a resposta pode surpreendê-lo: nós não sabemos. Entendendo os sonhos. Existem inúmeras teorias que tentam explicá-los. A psicologia moderna vem tentando desvendar esse segredo desde que Sigmund Freud escreveu o clássico A Interpretação dos Sonhos. Publicada em 1899, a obra estabeleceu a teoria freudiana dos sonhos e provocou uma mudança radical no modo como a sociedade lidava com eles. Em resumo, Freud afirmou que todos os sonhos são formas de realização dos desejos. Ou seja, eles têm origem nos conflitos reprimidos e nos desejos acumulados ao longo da vida. São a tentativa da nossa mente inconsciente de resolver as questões do passado. Desde então, dezenas e dezenas dos mais brilhantes pensadores vêm seguindo os passos do médico austríaco, tentando entender essa experiência que chamamos de sonho. Mais de um século se passou desde a publicação da obra de Freud. Então devemos ter avançado nesse campo de estudo, não é? Bom, mais ou menos. Não há consenso quanto à sua definição nem quanto às suas funções. Se você acha isso muito louco, leve em consideração que a ciência ainda nem descobriu por que precisamos dormir. Alguns pesquisadores sugerem que os sonhos não têm nenhum propósito real, enquanto outros acreditam que sonhar é essencial para nosso bem-estar mental, emocional e físico.
Eis algumas ideias das principais teorias sobre o assunto. Primeira, nosso cérebro é como um computador. Alguns acreditam que os sonhos são um meio de organizar informações e ajudar a armazenar memórias. Como em um computador, essa seria a nossa maneira de desfragmentar e reorganizar nossa mente para que possamos acordar revigorados e prontos para processar mais informações. Segunda, ensaio para o futuro. Esta teoria acredita que os sonhos são um ambiente seguro para conectar diferentes pensamentos e emoções, um lugar onde podemos nos preparar e praticar as habilidades necessárias para lidar com os acontecimentos que encontraremos no futuro. Terceira, eventos aleatórios. Se você fez alguma matéria de psicologia na faculdade, já deve ter ouvido falar nessa teoria. Proposta em 1977 pelos cientistas Alan Hobson e Robert M. C. Carley, foi chamada de modelo de ativação síntese e é uma das mais reconhecidas hoje. De acordo com ela, os sonhos são apenas a reação do cérebro a processos biológicos que ocorrem durante o sono. Os autores declararam: os sonhos são um mero subproduto da atividade cerebral noturna aleatória, que nossos lobos frontais tentam organizar em forma de história. Basicamente, eles estão sugerindo que os sonhos não têm sentido nenhum. A experiência do sonho. O que você quer primeiro, a boa ou a má notícia? Nossa sociedade é um pouco retrógrada no que diz respeito aos sonhos. Eles não costumam ser valorizados como as incríveis pedras preciosas da experiência humana que são. Como escreveu Robert Moss em seu livro Conscious Dreaming, sonhar consciente, o sonhador comum, depois de acordar, não sabe mais onde passou a noite do que um alcoólatra com amnésia. Alguns de nós nos referimos aos sonhos como infantis, besteiras, uma perda de tempo. Fazemos isso por causa do ambiente em que crescemos. Tendemos a lembrar fragmentos que com frequência não fazem sentido. A má notícia é que somos ensinados a ignorar nossos sonhos, a desprezá-los como uma distração sem significado. As modernas teorias oníricas mencionadas não estão incorretas, mas são incompletas. É como se a ciência tivesse examinado apenas o piso térreo de um prédio de 20 andares. Há muito mais a ser descoberto sobre o tema. Então, qual é a boa notícia? As coisas não precisam ser dessa maneira. Como pioneiros, podemos mudar o curso e seguir em outra direção. Podemos desenvolver nossa habilidade de sonhar apenas ao escolher fazê-lo. Por exemplo, o que queremos dizer exatamente quando pronunciamos a palavra sonho? Tateando em busca de uma definição, pensamos em imagens fugazes e pensamentos vagos, fragmentos aleatórios de histórias. E por que não? Quando acordamos de manhã ou pensamos sobre um sonho mais tarde, e isto é o que ele parece, etéreo e truncado. Mas essa primeira impressão é apenas a memória do sonho. O sonho lembrado não é o mesmo que o sonho em si. Essa é uma distinção muito importante. Se você se lembrar da sua festa de aniversário de 10 anos ou do que fez 2 sábados atrás, como seriam essas memórias? Seriam mais ou menos como relembrar um sonho, imagens nebulosas, sentimentos confusos e fugidios, pequenos detalhes que se destacam aqui e ali. A memória da sua festa de aniversário de 10 anos não é nada em comparação com a experiência real que você viveu. Assim como nos acontecimentos da vida real, os sonhos são experiências que têm um momento presente. Tomar consciência desse momento é a chave para os sonhos lúcidos. Pense em um homem num barco, olhando a superfície do oceano. Abaixo, ele vê manchas de diversos formatos e cores se movendo e conclui que aqueles objetos são apenas manchas de cores e formatos variados. Ele então coloca o equipamento de mergulho e vai nadar. Ao submergir, o homem descobre um mundo inteiro à sua volta. Os formatos e as cores que pensava serem apenas vislumbres agora são vívidos e detalhados. Peixes, corais e complexos ecossistemas estavam ali o tempo todo, bem debaixo de seu nariz. Se olharmos os sonhos de fora, apenas a memória do sonho, não conseguiremos compreender sua plena realidade. Para entender o que são os sonhos, precisamos mergulhar no oceano. Precisamos vivenciá-los enquanto se desenrolam. Este é o ponto principal dos sonhos lúcidos, a consciência do momento presente no mundo dos sonhos. Aonde você vai quando sonha? Ninguém sabe onde os sonhos acontecem. É claro que cientistas e psicólogos teorizaram e ponderaram sobre essa questão desafiadora, mas ainda não chegaram a um consenso. Pare e pense por um segundo.
para onde eu vou quando sonho? Neste livro, tendemos a chamar esse local de subconsciente. Em linhas gerais, trata-se da parte da mente responsável por tudo aquilo que não entra na categoria de atividade mental consciente. Tropeçando em palavras. Qual é a diferença entre inconsciente e subconsciente? As duas palavras são praticamente intercambiáveis, apenas aconteceu de preferirmos usar subconsciente. O termo mais clínico, inconsciente, evoca a imagem de alguém em estado vegetativo, comatoso e distante. Subconsciente, por outro lado, nos leva a imaginar um lugar oculto, mas ainda assim ao nosso alcance. O subconsciente, teoricamente, é muito maior que a mente consciente e a alimenta, influenciando pensamentos, decisões e sentimentos. Ele parece ser a fonte da imaginação e a origem da sabedoria. Então não é absurdo dizer que o mundo dos sonhos é a encarnação do subconsciente. Mas, já que nossos sonhos são uma tapeçaria de símbolos pessoais, arquétipos e detalhes da vida desperta, parece razoável concluir que o mundo dos sonhos é a verdadeira corporificação da nossa mente. É um ponto de vista interessante, não é? Dentro de sua cabeça há um mundo infinito, repleto de nuvens, monstros, memórias, temores, velhos amigos e cidades inteiras. E todas as noites você tem acesso a essa paisagem sem limites. Isso é que é autoanálise. Quando alcançar a consciência em seus sonhos, tenha em mente esta pergunta: estamos visitando o subconsciente ou outro lugar, para além da nossa compreensão? Essa questão não é novidade. Durante milhares de anos, os humanos vêm explorando o mistério das aventuras noturnas. Uma história dos sonhos. Se aprendemos alguma coisa na história das invenções e das descobertas, é que, a longo prazo, e frequentemente a curto, as mais ousadas profecias parecem risivelmente conservadoras. Arthur C. Clarke, escritor cavaleiro e mergulhador. O xamanismo acreditava que os sonhos eram um meio de acesso a realidades escondidas dos nossos 5 sentidos e que existem realidades paralelas e sobrepostas ao mundo físico. Para eles, os sonhos eram uma conexão com essas realidades mais elevadas, uma janela para a alma, uma jornada no reino do espírito. Muitas culturas aborígenes acreditavam no tempo do sonho, uma realidade completamente diferente, um espaço coletivo em que se tem acesso direto ao conhecimento sagrado e se pode falar com os mortos e aprender com os mestres espirituais que transcenderam o mundo físico. Para muitas culturas indígenas, como a dos iroqueses, quem não estivesse em contato com seus sonhos não estava em contato com sua própria alma. Os sonhos não apenas eram importantes, como também vitais. Quem não se conectasse a eles era considerado deficiente espiritual e emocional. Ui! Será compreensível se essas ideias forem de encontro a tudo o que lhe ensinaram sobre os sonhos. É difícil entender do que os povos antigos estavam falando. Outras realidades? Encontrar pessoas nos sonhos? O que você andou bebendo? Isso tudo parece loucura. Para entender de onde os antigos tiraram essas ideias, precisamos primeiro concordar que os sonhos são importantes, independentemente do que sejam. Vamos dar uma olhada na forma como algumas culturas do passado os encaravam. Apesar das diferentes perspectivas que você vai conhecer, a maioria delas concorda em um ponto: os sonhos podem ser qualquer coisa, menos algo sem sentido. Sumérios. O primeiro registro de referência aos sonhos remonta a 3100 a.C., no crescente fértil da Mesopotâmia. Por meio das histórias do lendário Gilgamesh, ficamos conhecendo os sonhos recorrentes do rei com sua deusa-mãe, Ninsum, que eram considerados profecias e usados para guiar as decisões do rei no mundo desperto. Fica claro por essas histórias que os sonhos desempenham um papel histórico há pelo menos 5 milênios. Egípcios antigos. A primeira evidência registrada de uma sociedade de sonhadores pode ser encontrada entre os egípcios antigos. Eles acreditavam que os sonhos estabeleciam uma ligação direta com o mundo espiritual. Tudo indica que eles praticavam uma espécie de sonho lúcido e dominavam algumas habilidades de sonho, como a metamorfose e a viagem no tempo. Um sinal claro disso é sua crença no Ba, ou alma, que podia viajar conscientemente para fora do corpo durante o sono. Até sua palavra para sonho, RSWT, pronúncia-se result, se traduz como despertar ou vir a despertar, e era representada em hieróglifos como um olho aberto. Estudiosos defendem que o olho aberto também pode significar um despertar para a verdade,
para conselhos ou insights que deixamos passar na vida desperta. Os egípcios eram tão conectados aos sonhos que construíram templos especificamente para a prática da incubação de sonhos, um método para receber a cura divina e as mensagens revelatórias por meio deles. Os antigos acreditavam que o mundo dos sonhos era uma realidade mais profunda, um lugar onde a verdadeira transformação podia acontecer. Os encarregados de interpretá-los nessa época eram chamados de descobridores das coisas ocultas. Gregos antigos. Os gregos antigos também consideravam os sonhos uma prática espiritual, uma conexão com o divino. No início acreditava-se que apenas Zeus enviasse sonhos divinos, mas, com o passar do tempo, outros deuses também receberam permissão para isso. Alguns deuses governavam especificamente a arena dos sonhos, Hipnos presidia o sono e seu filho, Morfeu, reinava sobre os sonhos. Espalhados pelo Mediterrâneo, os gregos construíram mais de 300 santuários para servirem de templos para os sonhos, aonde as pessoas costumavam ir em busca da cura, uma forma de cuidado físico, emocional e espiritual com o auxílio dos sonhos noturnos. Mais de 2000 anos antes de Freud, Platão teorizou que os sonhos eram a expressão dos nossos desejos reprimidos. Em seu A República, ele diz que existe em cada um de nós uma espécie de desejo terrível, selvagem e sem leis, mesmo nos que parecem ser comedidos. É nos sonhos que esse fato se torna evidente. Aristóteles, por sua vez, embora fascinado pelo fato de conseguirmos enxergar cores, luzes e imagens com nossos olhos fechados durante o sono, concluiu que os sonhos não tinham propósito. Se às vezes previam o futuro, ele acreditava se tratar de mera coincidência. No século II a.C., Artemidoro compôs sua obra em 5 volumes, Oneirocriticum, ou sobre a interpretação dos sonhos. O crocodilo significa um pirata, assassino ou alguém não menos malvado, escreveu. O modo como o crocodilo trata o sonhador determina a maneira como o sonhador será tratado pela pessoa que está sendo representada pelo crocodilo. O gato significa um adúltero. Isso porque é um ladrão de pássaros. E os pássaros lembram mulheres. Em vez de criar apenas um sistema genérico de interpretação dos sonhos, Artemidoro foi o primeiro a levar em conta os antecedentes pessoais dos sonhadores. Romanos. Como aconteceu com muitos aspectos de sua cultura, no que diz respeito aos sonhos, os romanos pegaram carona nas crenças dos gregos e egípcios antigos. Eles copiaram tudo, das incubadoras aos templos para os sonhos. Até leram o Oneirocriticum. Além disso, o pitagorismo, uma filosofia grega que remonta a 500 a.C., também foi adotado pelos romanos. Esse sistema metafísico de crença se baseava na matemática, mas nada tinha a ver com a geometria do ensino médio. Os pitagóricos afirmavam que a viagem consciente da alma era possível e que gurus nascidos com séculos de diferença uns dos outros podiam se comunicar através dessas estradas místicas. Com o crescimento do cristianismo entre os romanos, a interpretação dos sonhos passou a ser determinada pelas lentes da Bíblia e a cultura dos templos para o sonho foi eliminada. Hindus. De acordo com a mitologia hindu, tudo no mundo físico é um sonho acontecendo na mente de Vishu. Nós somos apenas manifestações, personagens desse sonho se você preferir. Acredita-se que nosso mundo vai acabar quando o sonho de Vishu terminar. O sonho nos dá um vislumbre do Deus que nos cria à medida que nos sonha e traz à existência. Os hindus acreditam que o sonho é um estado mais elevado de consciência do que a vigília. Tibetanos. A prática da yoga do sonho entre os budistas tibetanos data de pelo menos 1000 anos atrás. Apesar de egípcios e gregos antigos já conhecerem o poder dos sonhos, esses yogis foram os pioneiros dos sonhos lúcidos e estabeleceram suas bases. Eles descreveram técnicas específicas para alcançar a lucidez e treinar a consciência. Mas as coisas não paravam por aí. Uma vez conscientes no estado de sonho, tinham que completar algumas tarefas, progredindo aos poucos para níveis mais altos. Esses desafios incluíam a exploração de vários mundos, falar com seres iluminados no mundo dos sonhos e se metamorfosear em animais, para mencionar apenas alguns. A meta do yogi sonhador era tomar consciência de que toda a vida não passa de um sonho. Apreender o sonho era um termo que eles usavam e significava alcançar a consciência completa.
Se um praticante conseguisse ficar realmente consciente em um sonho, pensavam, o sonho se transformaria em um grande estado abençoado de êxtase sem ego. Ou puro nada. Quando tivesse acesso a esse nada, o yogi conseguiria observar a mais pura forma de consciência. Chineses. A evidência de registros de sonhos na cultura chinesa remonta a 4.000 anos atrás. Como em outras culturas da mesma época, o conceito chinês do sonho se misturava a outro, o reino dos mortos e dos espíritos. Os chineses dividiam a alma em duas partes, o Po, alma material, e o Han, alma espiritual. À noite, com o corpo físico em repouso, a alma espiritual se separaria do corpo. O Han ficaria livre para visitar a terra dos mortos e entrar em contato com as almas de outros sonhadores. Mas não acorde alguém antes de sua alma voltar ao corpo. Os chineses acreditavam que sua alma poderia ficar perdida se você fosse despertado muito abruptamente, e ninguém quer isso, não é? Hebreus. Quanto mais mergulhamos na história da cultura hebraica, mais encontramos pistas que indicam uma cultura dos sonhos. No Talmud, livro escrito entre 200 e 500 d.C. que instrui como aplicar a Torá ao cotidiano, há mais de 200 referências aos sonhos. Há mesmo uma espécie de dicionário que permite que o leitor analise sonhos, pesadelos e visões. Ele afirma que um sonho não compreendido é como uma carta não aberta. Os sonhos eram considerados uma maneira de receber a orientação direta de Deus. Tribos indígenas. Para esses povos da terra, tudo à nossa volta tinha espírito, e acessávamos esse reino espiritual quando dormíamos. O sonho também era uma atividade social. Essas culturas acreditavam que, quando sonhamos, vamos para um reino partilhado que não é limitado por espaço nem tempo. Poderíamos receber visitas nos nossos sonhos e visitar os sonhos dos outros. Em vez de engolir uma xícara de café, tanto os aborígenes australianos quanto os iroqueses começavam o dia compartilhando suas aventuras da noite anterior. Os sonhos eram com frequência uma fonte de orientação não apenas em nível individual, mas para toda a comunidade, e eram usados para a caça, a cura e a guerra. Idade Média Europeia. A Idade Média não é chamada de Idade das Trevas à toa. Com a disseminação das práticas dogmáticas da cristandade pela Europa, os sonhos começaram a perder espaço. Apesar dessa abordagem infeliz aos sonhos durante essa época, é importante destacar que nos textos religiosos cristãos há várias menções aos fenômenos oníricos. É só procurar que você vai encontrar histórias de sonhos inspirados por Deus e suas interpretações. Só na Bíblia há centenas de referências a sonhos. À medida que a cristandade continuou a se espalhar, os sonhos passaram a ser vistos como maléficos e pecaminosos. Depois Martinho Lutero pregou que o diabo era o responsável pelos sonhos e que as mensagens divinas podiam ser recebidas apenas pela Igreja. São João Crisóstomo afirmou que os sonhos eram irrelevantes. Fala sério, gente. Tempos modernos. Depois da Idade das Trevas, o sonho foi praticamente varrido para debaixo do tapete. O antropólogo Raymond L. Emily aponta que mesmo após o Renascimento, os sonhos eram tratados como subprodutos pouco notáveis de distúrbios psicológicos ou má digestão que não possuíam qualquer valor real. Foi apenas na virada do século XX que os sonhos foram tirados da escuridão pelo nosso amigo, o Dr. Sigmund Freud. Ele iniciou um ramo da psicologia dedicado a desvelar a mente inconsciente de seus pacientes por meio da interpretação dos sonhos. Isso serviu não apenas para trazer de volta essa questão. Agora os sonhos eram vistos sob uma luz totalmente nova, eles se tornaram seculares. Algumas ideias de Freud logo foram desafiadas por um aluno dele, um jovem de pensamento radical chamado Carl Jung. Ele acreditava que os sonhos não tratavam apenas do passado, mas também do presente. Para ele, os sonhos nos mostravam o que estamos lutando para conquistar e os obstáculos em nosso caminho. Mas Jung não abandonou por completo os ensinamentos de seu professor. Ele aceitava a estrutura básica e as teorias de Freud sobre a linguagem dos sonhos, juntamente com a ideia de interpretar os sonhos por meio de associações. E Jung não apenas observava pacientes, ele era um ávido sonhador. Dê uma olhada em seus ensaios e você vai encontrar alguns tópicos surpreendentes: poderes psíquicos, sonhos coletivos e telepatia. Ele acreditava que sonhamos no inconsciente coletivo, um espaço compartilhado, e cunhou os termos arquétipo e sincronicidade.
Graças a Jung, muitos exploradores de sonhos de hoje em dia foram inspirados a pensar fora da caixinha, exumando algumas ideias que estavam enterradas desde os tempos antigos. Uma moeda por seus pensamentos. O que você acha? Os sonhos são experiências privadas e autônomas acontecendo apenas na mente de cada um de nós? Ou é possível que eles aconteçam em um local coletivo e compartilhado? Como vimos, muitas culturas acreditam que a última opção é a verdadeira. Quem está com a razão? Nossos ancestrais tinham uma relação completamente diferente com os sonhos, que eram uma extensão do mundo desperto, uma realidade tão importante quanto a vida real. Muitos de nós fomos condicionados desde a infância a encarar essas visões do mundo interior como apenas sonhos. Você não precisa acreditar em tudo que acabou de ler, mas sugerimos que veja essas ideias como possibilidades, por mais esquisitas que possam parecer. Antes de escrever este livro e de fazermos uma extensa pesquisa sobre o tema, achávamos que sabíamos o que eram os sonhos. Agora, algumas dessas ideias dos antigos não nos parecem mais tão disparatadas assim. Então vamos fazer um favor a nós mesmos e começar do zero. Imagine uma lousa gigante cheia de tudo o que você sabe ou pensa sobre os sonhos, coberta com palavras e diagramas, lotada de ideias sobrepostas. Agora pegue uma esponja, molhe-a na água e limpe a lousa com ela. Apague tudo. Para reaprender a sonhar, tudo de que você precisa é manter a mente aberta. Como nossa mãe nos ensinou, não acredite em nada do que ouvir e apenas em metade do que vir. Não tome nossas palavras, as de nossos ancestrais e mesmo as da psicologia moderna como verdades absolutas. Em vez disso, descubra por si mesmo, através da experiência, o que são os sonhos de verdade. Os capítulos a seguir vão lhe oferecer orientações práticas do que você precisa para alcançar a lucidez. Começaremos com os fundamentos básicos, ajudando-o a se reconectar com suas aventuras noturnas. Chega de sonhos nebulosos e truncados. À medida que fizer progressos, você começará a notar que seus sonhos vão se tornar mais potentes e vívidos, as memórias serão mais completas.